Olha, o ano de 2026 se desenha como um ponto de virada para a economia brasileira. É um período cheio de sinais que parecem ir para lados opostos. De um lado, grandes promessas. Do outro, desafios bem significativos que vão testar as bases econômicas do país. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é esta: 2026 vai ser um ano de promessas que se concretizam ou de perigos que se tornam realidade? Porque a gente tem projeções oficiais falando em estabilidade, mas, ao mesmo tempo, tensões que podem mudar todo o cenário. Para entender esse quebra-cabeça, a gente vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, o impacto dos preços do petróleo. Depois, os desafios que o agronegócio enfrenta. Em seguida, o grande teste da reforma tributária. E, por fim, vamos comparar as projeções do governo com a realidade do mercado. Bom, vamos começar pelo cenário externo, né? O primeiro ponto de pressão vem de fora, com o choque do petróleo, que tem um potencial enorme para bagunçar os planos aqui dentro. A gente está vendo tensões geopolíticas lá no Oriente Médio, com Irã, Israel e Estados Unidos, e isso está gerando uma volatilidade imensa nos mercados de energia do mundo todo. Essa instabilidade não é só uma notícia distante, não. Ela tem consequências diretas e bem imediatas para a economia brasileira. E para ter uma ideia do tamanho do salto, olha só. O preço do barril de petróleo Brent passou dos $90. E pensar que as projeções do mercado para 2026 estavam bem mais confortáveis, ali na casa dos $60, $70. É uma diferença brutal, né? E aí, o que acontece? Esse preço lá fora chega rapidinho aqui na bomba de combustível. E isso vira um efeito cascata. Pressiona o custo de tudo, do transporte de mercadorias até o preço da comida no supermercado. Atinge a cadeia produtiva inteira. A consequência mais direta disso tudo? Inflação. Já tem analista projetando que, no pior cenário, o IPCA acumulado em 12 meses pode chegar a 5%. Isso romperia o teto da meta do governo, que é de 4,5%, e, claro, acende um baita alerta vermelho para a política monetária. Ok, saindo do cenário externo e olhando para dentro, vamos falar do agronegócio, um setor que está vivendo um verdadeiro paradoxo. Uma safra incrível, mas com um monte de desafios pela frente. E vamos começar com a notícia boa, que é impressionante. A projeção para a safra de grãos é de um novo recorde histórico, mais de 354 milhões de toneladas. É um número que mostra a força absurda do campo brasileiro. Só que, do outro lado da moeda, essa safra recorde está lidando com problemas bem sérios. Primeiro, juros na altura, com a Selic perto de 15%, o que encarece o crédito e a dívida. Depois, a nova reforma tributária, que exige uma adaptação rápida e cara. E, claro, as ameaças climáticas, que já são a principal preocupação para mais da metade dos líderes do setor. Para fechar a conta, ainda tem um atrito político no ar. E essa percepção de tensão fica muito clara numa análise da Money Times. Olha a frase: o agronegócio segue órfão de políticas públicas eficientes. Isso mostra, basicamente, uma sensação de desconexão entre um dos principais motores da nossa economia e as estratégias do governo, adicionando mais uma camada de incerteza. Agora, vamos para um dos assuntos mais quentes, a reforma tributária. Vamos entender por que 2026 é o ano do vamos ver, o grande teste para essa mudança gigantesca. É isso, 2026 é oficialmente o período de teste. É quando a reforma tributária começa a rodar na prática. É o pontapé inicial de uma mudança estrutural que vai levar anos para se consolidar na economia toda. E o coração da reforma é o tal do IVA dual. A ideia no papel é simples, simplificar. É pegar 5 impostos complexos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e transformar em apenas 2. A Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A promessa é ter um sistema mais claro, com menos burocracia. Mas, olha, essa mudança não acontece do dia para a noite. É um processo longo. Em 2026, a gente começa com alíquotas bem baixinhas, só de teste mesmo. De 2027 até 2032, o sistema antigo e o novo vão funcionar juntos, em paralelo, e a transição só acaba de verdade lá em 2033. Ou seja, é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Bom, depois de ver tudo isso, a gente chega no ponto central. Vamos colocar lado a lado as projeções oficiais e os riscos que o mercado enxerga. São duas visões bem diferentes para 2026. E este quadro aqui resume a história toda. De um lado, a previsão oficial do Ministério da Fazenda.
PIB crescendo 2,3%, inflação sob controle em 3,7%, um cenário de estabilidade. Do outro, o que os analistas de mercado estão apontando, o risco da inflação bater 5% por causa do petróleo, os juros altos segurando as empresas e toda a incerteza da reforma tributária. São literalmente duas fotografias opostas do mesmo ano. E para ilustrar a visão do governo, olha este gráfico oficial. Ele mostra exatamente essa linha de crescimento estável, previsível, é a imagem da calmaria que contrasta muito com a turbulência que a gente viu nos outros pontos. E tudo isso nos traz de volta à pergunta que não quer calar. Com tantos fatores em jogo, a economia do Brasil em 2026 está conseguindo navegar a tempestade? Ou, na verdade, está velejando direto para dentro dela? A resposta para essa pergunta vai definir o rumo do país nos próximos anos.